Tensão nos mercados em todo o mundo, todos os olhares atentos ao que ocorre na Grécia, nas discussões entre lideranças do governo e do parlamento quanto à aceitação ou não das regras impostas pelo Fundo Monetário Internacional e também pela União Europeia para o empréstimo que vai fazer com que a Grécia salde a dívida com os credores. Quem vai explicar isso para a gente é o Luiz Otávio Leal, economista-chefe do Banco ABC Brasil. Em que pé está esta situação? Bom, boa tarde, Luciane. Está num impasse, porque as exigências feitas pela Troika, né, são bastante fortes, principalmente está batendo na questão de uma redução de em torno de 20%, 25% do salário mínimo nominal na Grécia. Isso aí politicamente está sendo considerado inviável. O primeiro-ministro técnico, Lucas Papadimos, já disse que se não for aceita essas regras, que ele pede demissão, e isso aí é acabar com todo o arcabouço político e econômico que foi traçado para a Grécia, e eu acho que nesse sentido é inevitável que o calote venha. E quais podem ser as consequências deste calote? Bom, é difícil dizer, mas o mercado também não sabe exatamente essa calma meio nervosa que a gente está vendo hoje, os ativos muito próximos do 0 a 0, mesmo com notícias positivas e negativas com relação a esse pacote, mostram que o mercado também não sabe. É como abrir uma caixa de Pandora, você pode resolver o problema, o que seria bom para o mercado, como pode ter consequências gravíssimas, como até colocar em risco a própria existência do euro, dado o efeito dominó que isso pode gerar em outras economias com problemas, principalmente Portugal. Você quer dizer que outros países podem seguir o exemplo da Grécia no caso de um default? Exatamente, eu acho que vai ser o caso da Grécia, caso ele chegue ao ponto de dar um default desordenado, eu acho que vai ser monitorado atentamente por outros países e pelo mercado para ver quais são as consequências. O que vai acontecer com a Europa e com o país, no caso a Grécia, caso ele volte a ter a sua moeda própria, porque eu acho que é muito difícil você conceber um calote desordenado da Grécia com ela continuando no euro. Então voltaria para o dracma e aí o mercado e os outros países, principalmente Portugal, olhariam atentamente quais são as consequências para esse país de sair da zona do euro, entendeu? Então isso podia desencadear uma corrida a títulos portugueses, por exemplo, que seria muito ruim para o mercado e para a zona do euro no curto prazo. Fora da Europa, em outros continentes, quem estaria mais exposto a essa crise? Bom, eu acho que é difícil dizer. A Europa ela tem uma interconexão muito grande com os outros países, principalmente através do comércio exterior. Então a gente podia ver um efeito dominó, tipo assim, uma das maiores parceiras da China, por exemplo, é a Europa. Então a China poderia ter um crescimento menor do que se está esperando por conta de problemas na Grécia, na Europa. E aí a China tendo dificuldade de crescimento, a gente começa a bater em todos os outros países. O Brasil, por exemplo, sofreria. A Austrália é muito exposta à China. Então, é aquele negócio que eu falei da caixa de Pandora. Você não sabe muito bem onde é que vai parar esse negócio. Dizer que esse país ou aquele ia diretamente se implicar mais por conta do plano da Europa é difícil, porque as interconexões do mundo globalizado fazem com que isso efetivamente seja muito difícil de mensurar. Eu diria que o ponto-chave no caso de uma crise maior na Grécia, seria monitorar a China, porque a China seria o hub para jogar essa crise para o resto do mundo. E diante de todo esse cenário, que conselhos você daria aos investidores? Bom, o momento, eu acho que é ficar atento nesse desenrolar dessa história, porque eu acho que ela vai ser fundamental para saber como é que vai ser o mercado aqui para frente. A gente teve no início do ano, em que você tirou as preocupações maiores, tanto com relação à crise na Europa. No final do ano passado, o mercado via a crise da Europa como podendo ter uma ruptura a qualquer momento com o banco quebrando. Isso aí foi retirado do cenário. Você tinha a economia americana ainda patinando, você já começou a ver sinais inequívocos de recuperação da economia americana. Então, eu diria que o cenário está um pouco mais favorável nesse início do ano. Agora, essa questão da Grécia vai ser um ponto-chave, porque se você tiver uma solução que seja vista como um pouco mais concreta, o mercado tem potencial para se recuperar mais. Caso contrário, a gente vai ver a reedição do segundo semestre de 2011. Então, eu, nesse momento, diria para o investidor para ser cauteloso. Luiz Otávio Leal, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Obrigado a você, Luciane.
Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.